Pois está. Então, já passaram uns 5 minutos académicos, podemos começar. Bom dia, boa tarde a todos. Acho que ninguém está nenhum fuso da boa noite, mas isto da lusofonia digital tem estas coisas, não é? Trabalhamos em 4 e 5 fusos horários diferentes. Falar-vos um pouco deste movimento. Ele foi criado em 17 de maio do ano passado e visa exatamente promover o desenvolvimento económico, social e educacional da lusofonia na era digital. Portanto, a componente educacional é uma das 3 componentes mais fortes do nosso movimento e tudo isso contextualizado no momento em que nós vivemos, não é? Da era digital, com tudo que essa era digital nos trouxe de novo. Nós hoje somos cerca de 200 conselheiros, originários de 17 países diferentes. Estamos agrupados em 8 capítulos nacionais, portanto, dos 8 dos 9 países lusófonos, só não temos da Guiné Equatorial. O resto temos um capítulo de cada outra dos outros países de língua portuguesa. E estamos organizados também em capítulos temáticos que desenvolvem temas, entre eles a inovação, a estratégia, tecnologias, diversidade, liderança e competências, futuro do trabalho, universidades e acho que falei sobre todos. Nós promovemos reflexões, eu diria, diárias através dos nossos 18 grupos de WhatsApp, webinars como este, onde debatemos alguns temas que têm a ver com o nosso propósito e também desenvolvemos alguns estudos mais profundos, não é? E, paralelamente ou relacionado com os estudos, nós publicamos alguns papers também. Eh, eu não sei, alguém falou? Não. Já está tudo bem, Pedro. Podes continuar. Eu vou desligando quando houver estes Tá. acidentes. E o tema de hoje é um tema que nos é particularmente grato, porque nós muitas vezes, quando falamos do ensino, estamos mais relacionados com as universidades, porque tem a ver com a nossa atividade profissional, mas obviamente que tudo começa muito mais cedo, não é? A educação básica como diz o nome, é basilar, é o fundamental. E nem sempre nós estamos atentos a esses aspectos. Sabemos que recentemente houve algumas inversões daquilo que estava a ser uma certa tendência da educação básica, sobretudo dos países do norte da Europa, que estavam muito tecnológicos, muito relacionados com a tecnologia, e estão a adotar de novo modelos mais tradicionais, menos digitais, mais relacionados com os suportes que nós tínhamos como suportes académicos. E sabemos também que esta questão do digital veio criar muitas facilidades, mas também veio criar uma discriminação social um pouco maior, não é? Todos nós que vivemos na época da pandemia sabemos quanto o acesso à escola e aos professores era diferenciado de acordo com os estatutos socioeconómicos dos alunos que tinham mais ou menos acesso à internet, maior ou menor qualidade. Portanto, o tema tem tudo a ver com o nosso propósito, é um tema que nós acarinhamos muito e estou muito feliz por estar hoje aqui com vocês. A partir de agora vou-me calar, vou ficar atento àquilo que têm a dizer, porque com certeza vocês, muito melhor do que eu, podem desenvolver este tema.
Por isso, Raquel, uma vez mais, muitíssimo obrigado por estar hoje connosco, por essa oportunidade e a partir de agora vou ser um assistente atento. Ora, boa tarde a todos. Boa tarde. Quero começar agradecendo ao doutor Pedro Martins pelas palavras e pela contextualização aí da lusofonia digital. Agradecer também ao doutor Pedro Ramos pelo convite, há cerca de um mês, Pedro? Pedro, primeiro convidou para fazer parte da lusofonia digital, com muito gosto, obviamente. Aceitei. E logo em seguida, vamos ao desafio, não é, Pedro? Vamos ao desafio, que era pensar esse tema tão instigante, tão rico, aqui nesse contexto, com esse grupo de amigos, amigos profissionais da área da educação. E pronto, estamos aqui hoje. Eu quero agradecer a todos os presentes, Sei que essa hora no Brasil, acho que são 15 horas e 10 minutos. Em Cabo Verde são que horas, Suzana? 17h10. 17h10, portanto, estamos numa hora ainda de trabalho, não é fácil as pessoas participarem, mas vai ficar gravado, não é, doutor Pedro? Isso já está gravado, sim? Vai ficar gravado e depois nós sabemos que as pessoas perguntam imenso, onde é que pode assistir, como é que pode assistir, e vão lá no canal certo para assistir a nossa fala. Depois, estou aqui no papel de moderadora, portanto, também vou fazer aqui um exercício enorme, que é de fechar a minha boca. E uma boa moderadora, o que faz é, instigar aqui a participação desses 4 brilhantes oradores, para quem eu já quero dar aqui os meus agradecimentos por participar dessa mesa de amigos, vamos assim dizer, com companhias ilustres. Então, acho que, como estamos aqui muito entre amigos, que estou a ver aqui os nomes das pessoas e sei que são mesmo pessoas amigas, eu acho que mais vale cada um, apresentar-se muito rapidamente, no contexto da educação, como é óbvio, para a gente fazer o bendito início, com a nossa pergunta de partida. Pode ser assim? Ora, Sandra, pode começar então? Olá, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui neste final de tarde, assim, à conversa sobre temas que são muito interessantes e que me dizem muito. Para me apresentar, sou Sandra Ramos. A educação faz parte da minha conduta diária, da minha vida e quase do meu ADN. Porquê? Porque sou professora, porque não só professora, mas tenho estado na gestão de escolas públicas, portanto, em Portugal, e com esses desafios que me foram sendo lançados, eu fui fazendo o meu percurso académico em torno de teoria da administração e especificamente em torno da administração educativa, e estou neste momento a fazer ainda mais investigação nessa área, a nível de estudos doutorais, não só os que já fiz em termos de língua e literatura, mas agora mais na parte da gestão e mais ligada a uma lógica de condução de escolas TAPE, que são escolas que têm que têm atributos um pouco diferentes em virtude de serem criadas em contextos de vulnerabilidade grande em termos económicos, em termos sociais. Portanto, a minha vida é dar aulas, estudar e organizar e gerir uma organização de ensino, que neste caso é um agrupamento de escolas em Lisboa, onde conto com uma escola de segundo e terceiro ciclos e 3 escolas de ensino básico. Portanto, a experiência que vos trago a propósito de líderes e de como é possível criar líderes no mundo de hoje e nos dias de hoje, que são altamente tecnológicos, é neste contexto, num contexto de escola, de escolaridade obrigatória, e onde efetivamente esta capacitação, se pudermos chamar assim, começa desde tenra idade. Para já, em termos de apresentação. Excelente, Obrigada. Sandra. Obrigada. Então, Suzana, pode partilhar conosco aí um pouquinho da tua vivência? Boa tarde a todos. O meu nome é Susana Delgado. Eu começo, portanto, por agradecer à Lusofonia Digital pelo convite e principalmente à doutora Ricardina
que me fez sair da minha zona de conforto, que eu confesso que eu não gosto muito de câmaras, mas pronto, é por uma boa causa. Eu sou cabo-verdiana, sou uma cidadã ativa, considero, portanto, muito envolvida e apaixonada pela causa da juventude. Estou desde os meus 18 anos a trabalhar com jovens, na orientação de jovens. Primeiro tive o privilégio de trabalhar com crianças em situação de risco, quer em Cabo Verde, quer no Brasil. E depois agora estou já há algum tempo, portanto, no Ministério da Educação, sou professora de uma escola, portanto, onde tenho o privilégio de estar a trabalhar com jovens nesse sentido, portanto, de orientação vocacional, não só também a ministrar, portanto, aulas de psicologia e de sociologia. Acho que, portanto, isso me resume da minha pessoa. Ótimo, Suzana, obrigada. Então, Déspina, pode falar aqui um Muito pouquinho para a gente. a minha vez. Quero repetir-me um bocadinho e agradecer à Zoofonia Digital por este convite, que foi abraçado de forma imediata assim que recebi aqui este contacto da Manuela, a conectar-nos neste mundo. O meu nome é Déspina, um nome esquisito, sou grega, nascida na Venezuela e, portanto, sou uma cidadã do mundo. Como cidadã do mundo, acabei por ir parar ao mundo dos colégios internacionais, onde dei aulas durante 17 anos e atualmente estou na direção pedagógica de um colégio internacional no Tagus Park, o International Sharing School. Este projeto surgiu há cerca de 5 anos, quando era apenas uma ideia, e eu decidi lançar-me e abraçar, agarrar com as duas mãos, uma ideia muito abstrata do que poderia ser algo grandioso. Acabou por funcionar bem, a semelhança da Sandra, a educação corre-me nas veias, sempre soube que queria ser professora, e surgiu da forma mais bonita que eu me posso recordar. Nós costumamos dizer que há professores que nos marcam, e eu lembro perfeitamente de estar no 11º ano, sem saber muito bem aquilo que eu queria seguir. Dizia aos meus pais que queria ser artista, e um professor, estávamos a ler uma novela, o Lord of the Flies, e ele, quando acabamos o capítulo, um capítulo pesado, perguntou-me: o que é que achas? E eu fiquei muito atrapalhada, comecei a procurar as respostas no livro. E ele pôs a mão no livro e disse-me assim: eu não quero que me digas o que é que está escrito, quero que me digas aquilo que tu achas. E aquilo empoderou-me, a dar a minha opinião sem receios perante uma turma. E eu acho que aí foi a primeira vez que eu senti que os professores também somos um bocadinho líderes e temos este papel fundamental de promover a liderança dos nossos alunos. E pronto, e nesse dia eu decidi: eu quero ser professora, e quero poder fazer o mesmo que ele fez comigo, promover este pensamento lógico dentro de uma sala de aula sem receios de errar e com uma grande vontade de triunfar, independentemente das nossas respostas estarem certas ou erradas. E pronto, e assim foi o meu trajeto. Primeiro acabei por seguir a paixão que sempre quis, que foram belas artes. Os meus pais disseram-me que eu não era nenhum Picasso, mas para seguir a minha vocação, segui belas artes e comecei a dar aulas de arte. Posteriormente tirei uma segunda licenciatura em Educação e um mestrado em Matemática, e mais tarde embarquei no caminho da liderança com o curso de Gestão de Escolas e Liderança. E é assim que neste momento me encontro neste projeto e super feliz por poder partilhar toda a minha experiência aqui com vocês. Olha, que bela história, viu? Muito bom conhecer, Déspina. Ora, Nuno, então, Então, olá a todos e a todas. Quero também aqui começar por agradecer o simpático convite, no caso que me foi endereçado aqui pela Raquel, que é para mim também aqui uma referência já nesta área aqui da educação, e ainda por cima sabendo que íamos estar aqui em conversa com toda a lusofonia, e eu tenho amigos espalhados por praticamente todos os países da lusofonia, do Brasil, Angola, Cabo Verde, São Tomé, portanto é maravilhoso estar aqui à conversa com todos vós. O mais difícil, eu acho, que é apresentar-nos. Eu começaria, talvez então, aqui por simplificar a coisa e por vos dizer que sou pai e tinha mesmo aqui que começar por aquilo que é a minha missão mais importante. Tenho um filho adolescente de 13 anos e uma filha de 9 anos, que são a minha principal inspiração.
e trabalho desde 2015 também totalmente focado na área da educação, mas costumo dizer que vou na minha terceira vida, sou jurista de formação, tirei o curso de Direito já há muitos anos, ainda exerci ali durante 2 ou 3 aninhos, no início dos anos 2000. Acabei também depois por seguir uma outra vertente, que é a do jornalismo. Fui jornalista durante 15 anos em vários órgãos de comunicação, e em 2015 foi aquilo que eu considero a grande viragem da minha vida. Apaixonei-me perdidamente pela educação positiva, e comecei a mergulhar então no mundo de disciplina positiva, mais concretamente. E então desde essa altura, há quase 9 anos, criei o projeto Educar pela Positiva, e neste momento ando eu ia dizer por Portugal inteiro, mas na verdade é pelo mundo inteiro, também através do online, onde através de workshops, de palestras, vou partilhando muitas ferramentas e estratégias muito poderosas e que nos ajudam também a construir aquela equipa que nós gostaríamos de construir com os nossos miúdos. Portanto, é um pouco esse o meu caminho e um pouco da missão que eu também tenho partilhado. E é um gosto estar aqui convosco. Ora, excelente, Bruno. Bruno, desculpa. Nuno, muito boa a tua história também, a gente já se conhece, não é? De outras experiências, e o Nuno também é brilhante no que faz, assim como todos os outros. Dr. Pedro representa muito bem aqui a lusofonia, não é? Essa diversidade que nós temos aqui nesses 4 oradores, com perfis diferentes, com experiências diferentes, com localizações diferentes. Isso sim é a lusofonia digital, não é? Isso é que representa muito bem essa nossa diversidade. E aí nós temos aqui uma proposta que é uma pergunta de partida, afinal de contas, viemos falar sobre um determinado assunto, não é? Que é a liderança, como é que nós estamos a preparar, e se estamos a preparar a liderança para o nosso amanhã, para o nosso futuro. Essa foi a nossa pergunta que instigou esse encontro e essa reflexão. E a dinâmica que nós pensamos foi: cada um dos oradores vai partilhar vamos assim dizer, o que pensa sobre isso, se estamos mesmo, né? É uma responsabilidade da escola, como o Dr. Pedro Martins falou. Tudo isso começa mais lá atrás, né? Um pouquinho mais lá atrás, que é nas escolas. Então, queria ouvir novamente cada um dos oradores sobre isso. Se estamos, Sandra, a preparar os líderes do futuro nas escolas? Eu atrevo-me a dizer que sim, que estamos a preparar os líderes do futuro nas escolas. E vamos retomar aqui um aspecto que tem a ver com o aspecto legislativo, sem ser exaustiva. Vamos lembrar aqui o perfil de saída dos alunos da escolaridade obrigatória, ou seja, a legislação que concebe a preparação dos alunos para o século XXI. E cá estamos nós. Nessa legislação, e nós aqui, quando temos a legislação, temos de ter um cuidado muito grande, porque nas escolas esta legislação tem que ser interiorizada, integrada, e tem que dar origem a ferramentas de trabalho a nível do Conselho Pedagógico, e isto são horas e horas, dias e dias a reunir e a tentar encontrar as melhores formas, as melhores fórmulas de chegar aos nossos alunos. Como eu dizia na minha apresentação, o meu trabalho desenvolve-se num agrupamento de escolas que é um território educativo prioritário. E isto acrescenta aqui uma diversidade e um desafio. Os alunos, efetivamente, são provenientes de um meio socioeconómico diverso, e isso traz-nos aquilo que podemos dizer e que podemos transformar em riqueza, em informação, em diversidade. Vamos transformá-lo desta maneira, vamos falar disto desta forma, porque não vamos minimizar, nem vamos encontrar aqui forma de nos esconder. Vamos aqui valorizar cada um dos alunos e dar-lhes voz. A questão de dar voz aos alunos também faz com que nós consigamos não só perceber a forma como eles estão na sociedade, mas também perceber a lógica deles quando se exprimem, quando vão falar de um determinado assunto. Então, já falei aqui de legislação e já falei aqui de territórios educativos de intervenção prioritária. Esta junção é algo
muito desafiante, como eu disse, mas que nos traz aqui alguns problemas para os quais estamos a arranjar algumas soluções. Como é que estamos a fazer no agrupamento de escolas onde eu trabalho? Nós temos, neste caso, a escola sede, a escola do segundo e terceiro ciclos, portanto, segundo e terceiro ciclo, e temos a disciplina Assembleia de Turma. Em que é que consiste, muito sumariamente, 1 hora por semana com o professor que tem maior proximidade com os alunos, o diretor de turma. Os alunos são convidados a tratar e a discutir temas. Esses temas, logicamente, têm a ver com a realidade deles, com os planos de trabalho e, no fundo, também com o plano anual de atividades que vai sendo desenvolvido. Esses assuntos que são discutidos semanalmente vão ser, no fundo, levados à Assembleia de Alunos, que ocorre ordinariamente 1 vez por mês, e onde vamos juntar os delegados e subdelegados de cada uma das turmas. Ora, imaginemos que temos 30 turmas, é o meu caso, temos 30 turmas, nós vamos ter uma plateia de uma assembleia que normalmente tem um representante por turma, mas às vezes até tem 2. Portanto, estamos aqui a imaginar um número que já é significativo a nível de um agrupamento, neste caso da escola sede. E esses alunos, ao serem responsabilizados por não só da turma levarem as principais ideias, mas fazerem com que essas ideias cheguem à Assembleia de Alunos, onde vão encontrar todos os seus, no fundo, os alunos que desempenham as mesmas funções na turma, esse é um espaço onde a discussão se vai fazer. Quando falamos em discussão, quando falamos em tomada de posição, quando falamos em registro de ideias, quando falamos em dar voz aos alunos, nós estamos aqui naquilo que entendemos ser o caminho da formação dos nossos líderes. E isto porquê? Porque não só os alunos levam as ideias da turma, como também se disponibilizam a ouvir, a comentar e a agregar as ideias dos outros colegas das outras turmas. O que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui uma diversidade que é precisa cautelar, porque as ideias têm que ser tratadas com dignidade. Aliás, na Assembleia de Turma nós temos o professor diretor de turma que vai gerindo a discussão, que organiza a discussão, e normalmente temos um conjunto de alunos responsáveis por tomada de notas para que depois não se perca o encadear das ideias, porque estamos a falar, imaginemos, 3 aulas de Assembleia de Turma, depois uma ida à Assembleia de Alunos. Portanto, há aqui um volume de informação que é preciso ser tratado. E estamos também a falar de alunos que têm entre os 10 anos e os 15 anos. Portanto, 10 no 5º ano, estamos a falar de uma banda, um conjunto de alunos que já têm uma vontade diferente ao nível dos 10 anos, dos 11, 12, 13, 14, 15. Portanto, nós estamos aqui com uma variedade de ideias que é preciso depois tratar, conduzir. Como é que essas ideias vão ser agregadas, conduzidas e tornadas, no fundo, projeto? Porque o maior gosto que nós temos e o maior gosto que os nossos alunos têm é não só ser ouvidos, mas perceber que as ideias que levam a essa assembleia podem elas ser podem ser contributos, podem ser otimizadas para gerar ali um projeto. E o projeto o que é? Por exemplo, posso partilhar convosco que um dos projetos que saiu este ano, no primeiro período, foi a criação do Departamento do Bem-Estar. E isto porquê? Porque os alunos discutiram várias situações, desde o 5º ano até o 9º ano, e a forma de dar um tratamento a estas ideias que eles iam discutindo era encontrar um formato, um projeto em que eles próprios pudessem criar dinâmicas para se sentir melhor, para fazer pontualmente limpezas, porque eles próprios se organizam para tratar e embelezar os espaços das escolas. Quando eu falo em limpezas é mais no sentido de tratar, embelezar, prevenir que haja o tal papel caído no chão e lembrar os outros. Portanto, alguns têm mais facilidade do que outros em gerir estes aspectos. Portanto, e temos aqui, neste momento, a funcionar o Departamento do Bem-Estar,
que é um compromisso, que constitui um compromisso e que nasceu na gestão que foi sendo feita pelos professores e diretores de turma, em sala de aula, na tal hora semanal, em que foram ouvindo as suas turmas, no fundo foram organizando ideias, foram construindo algo e foram tentando aqui dar um formato. Esse formato, ao ser levado à Assembleia de Alunos, é, no fundo, discutido pelos representantes das turmas desde o 5º até ao 9º ano e ali é tratado, e ainda não disse, mas vou dizer já de seguida, é tratado de forma a satisfazer ou a maximizar os esforços de todos e a satisfazer o mais possível os alunos que ali estão e que levam a sua ideia. As assembleias de alunos são conduzidas pela nossa psicóloga escolar, pela nossa animadora sociocultural e, na ausência de uma ou outra, nós temos também uma mediadora social que, no fundo, trabalha connosco no Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. Neste caso, estes elementos adultos que estão na base da recepção das ideias, e aqui destaco o diretor de turma, e os elementos adultos que estão no fundo, na Assembleia de Alunos, tem aqui um trabalho que nós entendemos ser um trabalho crucial, na medida em que fazem com que se possa criar alguma objetividade nas ideias que às vezes surgem de uma forma muito megalómana, porque estamos a falar de alunos, estamos a falar de jovens, e esses adultos vão estabilizar e vão, no fundo, criar aqui e dotar aqui de alguma objetividade as ideias para que possam efetivamente passar à prática e para que se possa depois criar aqui uma narrativa sobre de onde veio esta ideia, o que é que aconteceu e como é que ela está a ser, neste caso, colocada na prática na nossa escola. Para já, ficava por aqui, por esta experiência, não sei se... Muito bem. A Sandra, então, não só concorda que estamos a preparar, como deu aqui uma série de estratégias, né? Para seguir nesse caminho. E já tem aí uma série de trabalhos, de atividades, pelo visto, muito bem direcionadas para esse desenvolvimento da liderança na escola. Muito bom, Sandra. Agora, eu queria perguntar se a Suzana, qual é a tua experiência, se concorda, quer dizer, se estamos a preparar, não é? E quem que partilha disto? Eu diria que aqui em Cabo Verde, na teoria sim, na prática não, infelizmente não. Porquê? Porque aqui em Cabo Verde o desenvolvimento dessa competência é referenciado no sistema educativo, foi criada uma disciplina, portanto, que vai nesse sentido, o ensino da disciplina Projeto Educacional de Vida, os gabinetes de orientação escolar profissional, para estar a trabalhar com jovens. Mas, na prática, tudo isso não está muito bem sistematizado nem institucionalizado. Cada escola, cada agrupamento acaba por fazer da sua forma e nem sempre, portanto, nós temos bons profissionais e profissionais menos exemplares. E nem sempre nós estamos a conseguir trabalhar da melhor forma essa questão com os nossos jovens. Embora reconhecemos que todos eles têm um potencial enorme, portanto, é questão também de dar mais atenção, despertar e trabalhar com eles essa questão, mas infelizmente ainda temos experiências muito, como é que eu posso dizer, muito incipientes em um ou outro agrupamento, não existe ainda nada de muito concreto e sistematizado. Acredito que ainda tenhamos um longo caminho a percorrer nesse sentido. Também foi uma das questões que me fez aceitar estar aqui presente para poder também beber dessas experiências e partilhar mais tarde com os meus colegas para vermos como é que nós poderemos começar a preparar os nossos jovens para serem líderes da manhã. Boa, Essa é a minha Suzana. contribuição e questão. Boa, Suzana. Obrigado. Eu entendo, né? Entre a teoria e a prática há uma distância, né? Muitas vezes que passa também pelas vontades políticas e uma série de outras questões, não é? Sim. Mas aqui eu atrevo-me a dizer que há vontade política, há todo um trabalho. Eu acho que há mais, portanto, também tem tido várias oportunidades de formação dos recursos humanos
para se qualificar. Eu acredito que aqui há que ter uma melhor gestão. Ok. Passa um pouco pela gestão das prioridades e também pelo entendimento da postura do diretor de turma. Eu ouvi muito bem aqui a colega Sandra dar o exemplo do que é que se pode fazer com a colaboração do diretor de turma. Nós aqui, em diversos agrupamentos, temos ainda alguma resistência por parte do diretor de turma a fazer o seu trabalho como é suposto fazer. Pensa que o trabalho do diretor de turma é meramente, portanto, preocupar no dia de lançamento das notas, eu disse, então há alguma resistência nesse sentido. E também, por não ter uma supervisão, eu posso dizer, um pouco mais direta, acaba por dificultar que conseguirmos atingir esse caminho. Boa. Obrigada, Suzana, por partilhar conosco um pouquinho aí da tua experiência. Despina, e aí no contexto da escola internacional, né? Como é que isso Os se colégios. Sim, se é uma porta? realidade um bocadinho diferente, não é? Vir Sim. falar a Susana, é trazer um bocadinho do mundo um bocadinho diferente daquilo que a Susana acabou de relatar e partilhar connosco. Estamos em. Tua Será que as internet está um escolas estão ou não pouquinho, está estão a falhando um fazer? pouquinho, tá, Despina? Tua internet falhou um pouquinho, agora voltou, mas vai, segue. Bora. Tá. Acho que a Dessina caiu. Vamos 30 segundos à espera. Ela já volta. Acho que vai sair e entrar de novo, não é? Vamos dar um pulinho ao Nuno, Raquel. Vamos sim, claro que O, sim, o Nuno está Pedro. com aquele ar de quem quer mesmo partilhar. Nuno, pulou à frente, Nuno. Nuno, e a tua Vamos lá, experiência? enquanto a Despina também aqui se junta. A perspectiva que eu vou trazer é talvez uma perspectiva aqui verdadeiramente diferente, porque será ver a liderança a começar dentro de casa, não é? Porque já temos aqui perspectivas e vamos ter ainda uma terceira perspectiva daquilo que é o trabalhar essa liderança nas escolas. Uhum. A Sandra já trouxe aqui uma perspectiva que, para mim, muito animadora, e seria tão bom, Sandra, que tivéssemos escolas pelo país todo, nos mais diversos contextos, com essa dinâmica instalada. A sério, fico mesmo muito feliz de saber que há essa dinâmica que envolve os agentes educativos, que têm as crianças, que têm os miúdos ali no centro também do processo, em que eles são ouvidos e são tidos em conta. Acho isso absolutamente fantástico. E estava também aqui a reter a esperança aqui da Susana Delgado, e é um caminho, Susana, não é? Acho que é um caminho também, esse caminho que vocês estão aí a fazer, mesmo que não haja ainda essa coerência no modelo, perceber também que essas experiências em cada escola também podem ser úteis e há potencial e há vontade, não é? Eu estava aqui a pensar numa perspectiva um pouco diferente, como eu vos dizia, que era olharmos para a liderança a partir de casa, não é? Porque é em casa que começamos a educar e, porventura, por que não dizê-lo desta forma, a preparar os líderes da amanhã. Ficar-me-ia bastante mal se eu aqui dissesse que não estamos, se eu dissesse aqui um não rotundo, não estamos a preparar os líderes da amanhã. Como fundador de um projeto chamado Educar pela Positiva, ficar-me-ia mal dizer que não estamos a preparar os líderes da amanhã. Mas vou dizer um sim e provocar-vos aqui um bocadinho na reflexão, porque este meu sim tem muitas reservas e a questão que eu coloco é a seguinte: será que se estamos de facto a criar os líderes da amanhã em primeiro lugar em casa, será que o estamos a fazer de uma forma consciente e de uma forma estratégica? Enquanto pais, eu diria que não. Eu diria que não. Diria que não, e digo-vos isto muito baseado naquilo que são as dúvidas e as inquietações que os pais me vão trazendo nas formações por todo o país. Poderia, de facto, aqui também trazer-vos as dúvidas e as inquietações dos educadores, dos professores, mas focar-me aqui muito naquilo que acontece em casa. E neste momento, os desafios da educação
estão de facto aqui a um nível muitíssimo elevado em casa. E basta eu ver também, como tenho a minha agenda aqui muito cheia, que é sinal de que há uma procura por alternativas e estratégias àquilo que são os métodos tradicionais de educação. Então, reparem, nós estudamos para tudo, para sermos advogados, jornalistas, arquitetos, médicos, não estudamos para sermos pais, verdade? E no dia a dia o que acontece é que é muito com base no nosso instinto e também naquilo que nós aprendemos ao longo do nosso próprio processo de crescimento, ou seja, com base naquilo que nos aplicaram, que nós estamos a educar muitas das vezes os nossos filhos. Isto significa que não estamos muitas das vezes a ser estratégicos. Não paramos para pensar, ok, como é que eu quero aqui empoderar os meus filhos, ou o que é que eu posso fazer para que ele tenha uma boa autoestima, para que seja autónomo, responsável, independente. A maioria dos pais não param para traçar aqui um plano estratégico, não é? Não estamos numa empresa propriamente onde muitas vezes planeamos, não é? Fazemos drafts, marcamos reuniões. Bem, ser pai é um bocadinho diferente, não é a mesma coisa que trabalhar numa empresa, nem me interpretem mal. Mas depois, quando olhamos para os resultados dessa educação, um bocadinho empírica, não é? Muito baseada no instinto, quando olhamos para os resultados, é um bocadinho como jogarmos o dado. Eu tenho aqui um daqueles dados dos jogos, é como jogarmos o dado, não é? Hoje tenho perante mim um determinado comportamento desafiador e deixa-me lá jogar o dado para ver o número que calha. Ora, hoje calhou-me o 2, vou ser autoritário, estou com pouca paciência. Passado 10 minutos, a mesma criança tem outro comportamento desafiador, eu jogo o dado outra vez, agora calhou-me o 5. Agora estou um bocadinho mais calmo, consigo resolver a coisa bem. À terceira birra ou ao terceiro comportamento, jogo outra vez o dado e calha-me um 6. E vou ser permissivo porque já estou demasiado cansado, faz lá como quiseres. Às vezes estamos assim com pais, não é? É como se, na verdade, fôssemos jogando o dado à medida que as coisas vão acontecendo. E os resultados são, de facto, ou refletem-se no comportamento, e desaguam, diria eu, aqui nas tais dúvidas e inquietações dos pais, que eu muito rapidamente resumia em três questões centrais e que depois gostaria aqui então de fechar com a tal consideração sobre se estamos ou não verdadeiramente a preparar os líderes da manhã. As principais dúvidas e inquietações que eu tenho encontrado por parte dos pais têm a ver, em primeiro lugar, questões de comportamento, sejam as birras, os comportamentos desafiadores e a agressividade. Se calhar não são questões ou dúvidas muito diferentes daquilo que encontramos na escola, é verdade. As questões de comportamento são ali a chave. Elas surgem sobretudo porque há muitas vezes não só falta de informação dos pais ao nível das ferramentas, têm poucas ferramentas para lidarem muitas vezes com o comportamento, há muita informação hoje, mas também pouca disponibilidade, pouco tempo na vida de hoje frenética para ir à procura dessa informação. Mas por trás do comportamento há sempre uma mensagem. Se nós estivermos atentos, conseguimos também perceber qual é que é essa mensagem. E eu sinto que fomos um bocadinho do 8 ao 80. Antes havia muito respeito, não é? Antes, no nosso tempo, se calhar eu tenho 46 anos, e no meu tempo de criança, na verdade havia muito respeito, mas respeito barra medo. E hoje eu sinto que há muita permissividade. Fomos muito do 8 ao 80, e hoje temos os pais a irem à escola pedir satisfações, temos os pais a interferirem continuamente no trabalho das escolas, os pais a desautorizarem os agentes educativos, os professores, os auxiliares e os educadores. E aquilo que é o modelo educativo que eu defendo, que é a disciplina positiva, é uma procura aqui do equilíbrio entre, no fundo, aqui encontrarmos aqui um equilíbrio entre rasgando com o autoritarismo, mas também com a permissividade, encontrarmos aqui algo aqui no meio. Para além das questões de comportamento, problemas de autoestima que são muito recorrentes hoje em dia também, ou derivados aqui da exigência extrema de muitos pais perante os miúdos. Noto isto, por exemplo, nas sessões de Kids Coaching que faço individualmente, acompanho alguns adolescentes, quer de escolas públicas, de alguns bairros mais, contexto um bocadinho mais fragilizado, mas também de colégios ditos de topo. E nesses colégios ditos de topo, por exemplo, temos pais que são gestores
gestores ou com carreiras de topo e que levam os miúdos às sessões de Kids Coaching e dizem qualquer coisa do género. O meu filho está aqui para você o ajudar a tirar 5 a tudo. E essa exigência causa uma enorme frustração naquele adolescente que, por mais que faça, nunca estará aqui à altura da exigência dos pais. Para finalizar, então, aqui as dúvidas e inquietações dos pais. Para além das questões de comportamento que eu já referi, dos problemas de autoestima, temos as tecnologias, não é? Por razões óbvias, que hoje diria que são o grande desafio dos pais modernos, não é? Porque não conseguimos ir beber à experiência do passado, é tudo novo, estamos a aprender com isto, não é? O excesso de utilização, as redes sociais, o tipo de consumos que é feito. E, portanto, isto tudo embrulhado, e voltando aqui à questão inicial, se estamos ou não a preparar os líderes da manhã, considero que sim, mas talvez nos falte aqui também um longo caminho para que essa preparação seja a preparação adequada, começando pelo exemplo que damos em casa, começando pela nossa presença, começando por passar bons valores, sabendo que não temos que ser perfeitos, mas acho que são aqui alguns pontos que, na verdade, formam os líderes da manhã e as crianças que nós queremos que venham a tornar-se, sobretudo, mais do que adultos com sucesso, adultos felizes. Boa, o Nuno. Para quem não sabe, o Nuno anda o país inteiro, não é? Levando esse conhecimento da psicologia positiva e faz um trabalho belíssimo. Portanto, a tua experiência é muito rica para a gente, né? Assim, no sentido de partilha, de, de escutar esse teu testemunho aí, de tudo que já passou, que já ouviu e que colhe dessas experiências. Portanto, temos muito a fazer, não é? Temos ainda uma boa caminhada e aqui é um trabalho muito bom para fazer. Ora, Déspina, vimos que fugiu aí um pouquinho de novo a internet e o Nuno pegou a Oi, frente. eu acho o timing perfeito. No momento em que eu ia começar a falar, a internet caiu. É sempre assim. É, Mas pronto, estou de volta, estou de volta. boa. Mas não, eu gostei muito de ouvir o Nuno falar, porque ele toca num ponto que para mim é muito importante, para mim e para a minha equipa, que é a parte de que a educação vem de casa. Ou seja, a realidade do colégio, dos colégios particulares, especificamente destes colégios onde temos um público com uma grande capacidade financeira, é que a responsabilidade está do nosso lado, a responsabilidade de educar está da escola. Mas o mais grave é que dentro desse conceito educar, vem também a parte de criar, não sei se me faço entender, ou seja, tudo o que são valores humanos que nós achamos que são fundamentais, os pais partem do princípio que é a nossa responsabilidade ensinar aos alunos. Isto torna-se muito complicado porque quando estes gestores, temos estes pais de altos cargos, como Nuno estava a falar, de gestores de grandes carreiras, que vêm ter connosco porque não sabem gerir as suas próprias famílias, porque não têm tempo, porque o tempo esgota-se. E então cabe-nos a nós, escola, assumir um bocadinho esse papel ingrato, eu diria, de educar, mas também de dar alguns valores humanos que sim fazem parte do nosso papel como educadores, mas que acima de tudo deveriam ser incutidos a partir de casa. Uma das coisas que eu gostaria de falar aqui, porque não me quero afastar muito da pergunta, mas achei muito interessante a intervenção do Nuno, quando a pergunta é como é que estas escolas estão a formar líderes com mentalidade internacional. Eu gostaria de salientar que nós acreditamos profundamente na liderança pelo exemplo. É a forma como nós gostamos de ensinar os nossos alunos. Eu não posso exigir, e isto de liderar pelo exemplo vem do mais simples ao mais complexo. Eu não posso exigir que um aluno levante o prato depois de comer se eu deixar o meu prato ou esperar que venha a senhora da limpeza levantar esse prato. Portanto, isto funciona um bocadinho em cadeia. E esta forma de liderar, dando o exemplo, acaba por ser muito importante também neste contexto em que muitas vezes é visto as escolas privadas internacionais, onde os filhos dos ricos estudam e têm acesso a tudo. Sim, têm acesso a tudo, mas cabe-nos a nós puxá-los um bocadinho à terra
e incutir todos estes valores que os tornam futuros líderes do amanhã, para promoverem o que nós chamamos de uma liderança eficaz. Não é simplesmente mandar, porque há várias formas de liderarmos. Nós queremos liderar dando o exemplo. Uma das coisas que nós fazemos no nosso colégio, e que eu acho que era importante partilhar com vocês, é que nós acreditamos profundamente na diversificação de um currículo internacional, ou seja, um currículo que permita que todas as nossas metodologias curriculares promovam a habilidade para a liderança, do pensamento crítico, e isto passa por várias ações sociais, que acho que a Sandra também falou nelas, na questão de termos o que nós chamamos o Student Council, e temos o comitê dos alunos que tomam vão ouvindo os outros e vão compilando toda a informação que possa ser necessária para depois promovermos costumes de implementarmos e promover costumes de trabalho em equipa que possam vir a ser benéficos para o todo do colégio. O nosso colégio é um colégio muito grande, e é um colégio, e a razão pela qual estou-vos a dar aqui, contextualizar um bocadinho a dimensão do colégio, é porque o crescimento foi muito rápido. Nós abrimos o colégio em setembro de 2019, com 123 alunos. Em fevereiro começou-se a ouvir, em dezembro começou-se a ouvir falar de um Covid, de um tal vírus. Em fevereiro nós tomamos a iniciativa de fechar o colégio, fomos a primeira escola internacional em fechar o colégio, demos formação em Teams e tivemos um ano, no nosso ano de abertura, ou seja, no ano onde é tudo ou nada, tivemos a dar aulas online, uma coisa que nunca antes tinha acontecido. Ou seja, abrimos as portas completamente do nosso mundo e os pais conseguiram mergulhar no que era dar aulas. Para muito agrado nosso e confiança na nossa equipa, porque essa é outra das coisas que eu ou seja, eu empodero a nossa equipa com a nossa confiança, nós sabemos que eles são bons. E eu acho que isso também é uma forma de nós liderar dando o exemplo. Nós crescemos, nós duplicamos o número de alunos, abrimos o setembro seguinte, tínhamos 250 alunos e 5 anos depois temos 700 alunos. Portanto, este crescimento tão rápido não só demonstra que há uma procura, mas também demonstra que estamos a fazer as coisas bem feitas. E um dos fortes do nosso programa, do nosso currículo, do nosso framework, tem a ver com o que nós chamamos de aprendizagem com base em projeto e aprendizagem com base em pesquisa e cooperação. Tudo aquilo que nós trabalhamos com os nossos alunos, desde os 3 anos até ao 12º, é o trabalho em projeto e em equipa. E porquê que fazemos isto? É porque nós achamos verdadeiramente que a educação, o mundo está em constante mutação, mas a educação também está em constante mutação. O que hoje são fatores certos no nosso mercado de trabalho, vão deixar de ser quando estes alunos, quando os meus filhos, que têm 15 e 16 anos, chegarem ao mercado de trabalho à procura de emprego. E eu noto uma grande diferença em todo o processo de recrutamento de profissionais que tem vindo a acontecer nas várias indústrias, nomeadamente na indústria da educação. O processo de recrutamento, embora eu não seja de recursos humanos, mas o recrutamento dos professores passa por mim. E para mim as competências humanas são fundamentais. E depois tenho pessoas que dizem, sim, são fundamentais porque são professores. Eu disse, não, mas as competências humanas têm que ser fundamentais em qualquer área de trabalho. Porque de nada serve teres um professor academicamente brilhante que não sabe relacionar-se, que não sabe ter empatia, que não sabe ter cuidado, que não sabe ler a linguagem corporal dos outros, sejam alunos, sejam colegas, para conseguir chegar a eles. E, portanto, quando eu tenho esse cuidado no processo de recrutamento dos nossos professores, é exatamente para voltar àquele ponto inicial que eu comecei, que é liderar pelo exemplo. Eu não posso exigir que os nossos professores deem um exemplo e façam as coisas corretas se não começar por mim procurando as pessoas certas para que isso possa ser implementado. E, portanto, isto, para mim,
eu toda a vida, o que eu digo, isto é muito complicado porque o contexto dos colégios internacionais também é um contexto um bocadinho muito privilegiado, porque normalmente todos os colégios internacionais, ou quase todos, pertencem a grandes grupos financeiros que conseguem proporcionar a base financeira para implementarmos novas metodologias, e isso também, sem dúvida, tem um grande impacto. Eu estou aqui um bocadinho a tentar comparar também com o que a Susana trouxe à mesa. A nossa equipa acredita profundamente na nossa metodologia de ensino, porque acredito que eles estão empoderados com a nossa confiança e porque eles sabem que o trabalho deles tem um impacto a longo prazo, tem um impacto na vida dos nossos alunos. Mais do que nós querermos ensinar os nossos alunos a ler um livro, nós queremos que eles saibam questionar esse livro. E foi exatamente isso que aconteceu a mim, quando me perguntaram, quando eu era aluna e me perguntaram o que é que tu achas, é exatamente essa curiosidade que nós tentamos fomentar em todos os nossos alunos e que os nossos professores são muitíssimo bons em fazer isso. Agora, se efetivamente estamos a promover uma educação de alta qualidade, formando estes líderes num contexto internacional, eu acho que sim, eu acho que estamos a fazê-lo, acho que temos que continuar a fazê-lo, vai demorar mais tempo a conseguir entrar numa velocidade cruzeiro, que não é ainda a realidade, mas acredito profundamente que os nossos alunos de hoje são os futuros líderes da manhã e que vão ter essa capacidade de dizer, não, olha, aquilo está errado e está errado por isto e isto e isto, mas também vão ter a capacidade de saber ouvir diferentes opiniões e saber aceitá-las sem impor as suas opiniões, porque isso também é muito importante, especialmente num contexto tão internacional como é o caso do colégio, em que temos 47 diferentes nacionalidades, onde existem ideologias diferentes, onde existem pensamentos diferentes e onde, acima de tudo, nós ensinamos os nossos alunos a liderar, como eu costumo dizer, um bocadinho com a razão, mas muito com o coração, porque eu acho que isso é tão importante, liderar com o coração. Pronto, é esta a minha opinião. Ora, sensacional, Déspina, a tua intervenção, a tua fala, né? Traz aqui uma riqueza. Se eu puder, eu já anotei aqui tantos aspectos de vontade de partilhar mais ainda, né? O tempo é que não deixa, não permite, mas tocas em pontos muito importantes, né? Assim, primeiro falou da questão dos pais que trabalham e que atribuem à escola, né, essa educação dos seus filhos de forma aí tão global. Depois, acho que a gente realmente tem uma certa fantasia em achar que escolas com uma situação social e econômica, aliás, mais econômica, mais favorecida, que está tudo pronto, que é tudo muito mais fácil, né? E também não é por aí. Depois tocou numa partida que foi a tua experiência em relação à pandemia, como vocês superaram, não é? Sei que o mundo inteiro superou, mas foi assim mesmo um grande desafio. E, por fim, fala ainda da importância desse recrutamento e dessa identificação, né, de competências humanas para esses profissionais da educação. E é claro que qualquer função, né, vai necessitar esse conjunto de competências humanas, e a educação, então, nem se fala. Muito bom conhecer a tua história, né, e a história da escola, e essa partilha riquíssima, viu? Ora, Sandra, eu volto à Sandra, fiquei curiosa em saber. A Sandra tocou ali em como nós podemos, através de atividades extracurriculares, no caso, a assembleia de turma, não é uma atividade ali. Mas quais são os desafios, Sandra, que vocês enfrentam? Partilhou estratégias, mas partilha também um pouquinho aqui os desafios, né? Para a gente também já perceber que obstáculos podemos encontrar nesse caminho. Temos vários. E eu agora estava a ouvir a Despina falar e estava aqui a pensar que os aspectos que nós temos na escola pública são diametralmente opostos. Em termos, por exemplo, de contratação de professores na escola pública,
nós não selecionamos, não temos, não temos que selecionar professores. Os professores são colocados por concurso interno, externo, mobilidade, aparecem. E então aí começa a dificuldade, porque o professor aparece porque tem proficiência para conteúdos académicos e está habilitado para para um determinado grupo de recrutamento. Quando chegam ao agrupamento, aquilo que a direção tem que fazer é apresentar-lhe aquilo que são os objetivos, aquilo que é a missão do agrupamento e aquilo que esperamos que ele integre, que ele interiorize e, no fundo, esperamos que ele ou ela saibam, no fundo, otimizar aquilo que é a expectativa deles em termos profissionais com aquilo que é o desejo da direção e da direção pedagógica, do conselho pedagógico, para as funções que lhe vão ser atribuídas. Ou seja, os professores podem chegar lá só com conhecimento académico e depois existe uma necessidade hercúlea de fazer muitas reuniões, muita conversa, de passar muita informação, até termos profissionais que consigam fazer dinâmicas como aquelas de que eu falava há pouco. Porque os professores não chegam à escola com o formato da escola. Então, eles têm a capacidade, têm o curso, têm a experiência, têm saberes, e cabe a nós que os recebemos, direção da escola e também conselho pedagógico, no fundo, afinar estratégias, demonstrar quais as nossas preocupações, fazê-los entender o que é que se faz no agrupamento e que tem vindo a ser benéfico, como é que estamos a lidar com os nossos alunos, no fundo, que informação é que eles precisam para poder melhorar. Portanto, ao nível de recrutamento, nós estamos efetivamente numa situação em que não há nada a fazer. O professor chega e nós temos que causar aqui como se fosse uma imersão para que o clima de escola, aquilo que nós tentamos aqui passar, que é nos encontros formais, de reuniões, mas muito na informalidade dos corredores, da sala, da conversa quando toma café. É essa informalidade que nos vai permitir perceber quando é que aquele professor, quando é que aquela professora vai conseguir passar aos alunos aquilo que nós precisamos, porque nós queremos formar líderes e porque estamos muito imbuídos do espírito de liderança e de querer fazer. A isso também acresce outra questão que também já foi aqui tratada, que é a diversidade linguística, a diversidade cultural que nós temos. Nós temos 32 nacionalidades no nosso agrupamento. O que é que isto quer dizer? Que temos alunos que chegam diariamente, que integram diariamente, porque efetivamente se chegam a Lisboa, uma das escolas potencial para os receber, um dos agrupamentos é este. E é feita essa distribuição, no fundo, com base em estratégias que o próprio Ministério da Educação tem já instaladas. Então, nós somos receptores de alunos quase que diariamente, se houver capacidade para essa admissão, logicamente. E estamos a receber alunos constantemente. Temos professores de português de língua não materna que têm uma função interessantíssima, que é não só transmitir ensinamento, transmitir os conhecimentos, mas também dar a conhecer aspectos fundamentais, como, por exemplo, o calendário escolar para os alunos que chegam a Portugal, o calendário escolar, quando é que regressamos, regressamos em que dia e porquê, porquê que agora vamos parar, Portanto, estas diferenças, no fundo, tudo o que é diferente exige de nós uma atuação diferente, diversa e, no fundo, para acudir e para que as pessoas não fiquem, nem os docentes, nem os professores, nem os alunos, não fiquem desesperados, não fiquem perdidos, não fiquem ansiosos. Então tem que haver ali, da parte do corpo docente, mas sobretudo da direção e do conselho pedagógico, sobretudo diria das estruturas intermédias, uma
uma grande demonstração de empatia, uma grande demonstração de trabalho, e este trabalho é de várias formas, é em várias frentes e é de uma diversidade imensa. Efetivamente, o dia a dia numa escola, e pronto, falo da minha, é um dia a dia completamente cheio de desafios e cheio de coisas a acontecer. E coisas boas, sim, e também que fazem parte da formação. Nós estamos a formar adultos, estamos a formar jovens que serão adultos, que queremos, e não fugindo aqui também do tema que nos trouxe aqui, e bem, nós queremos que, a par dos conteúdos académicos, exista a habilidade de transformar o discurso em discurso crítico, de fazer, no fundo, fazer ouvir a sua ideia, de justificar a sua ideia. Isso trabalha-se nas disciplinas, em sala de aula? Sim, mas se for informalmente ou se for num espaço em que a lógica é vamos construir, vamos fazer algo que é comum aos alunos, algo que nos diz muito, então se calhar é mais vantajoso, se calhar temos mais alunos a querer participar e dar-lhes mais gozo. O fruir é muito importante para os alunos. Os alunos vão à escola, sim, os pais, também temos a questão dos pais confiarem demasiado na escola e deixarem que a escola seja a companhia pela manhã, quem providencia pequeno almoço se o pai esqueceu, quem providencia almoço, tudo isto são aspectos que fazem sentido no dia a dia de uma escola. Mas, além disto, nós temos os pais exigentes, sim temos, mas também temos alunos para os quais trabalhamos e sentimos muito um sentido no fundo, de gratidão por eles existirem, por estarem lá, e nós aqui damos muito de nós exatamente porque queremos construir um futuro melhor e estamos muito crentes de que eles vão ser melhores pessoas e nós vamos contribuir para isso. E serão líderes necessariamente. Vão sim, Sandra, vão sim. Olha, eu podia passar aqui mais umas 2 horas, doutor Pedro, a ouvir a Sandra e a mergulhar aqui nesses assuntos, mas só queria dizer que eu que trabalho também com recrutamento e seleção, fico imaginando o que seria não poder escolher, não poder, né, trabalhar ali alguns critérios para essa seleção. Temos casos sérios, temos casos sérios. Eu fiquei aqui a imaginar É uma situação dessa e a me inquietar também com isso, não um é? desafio. É um grande desafio. Esse e tantos outros que a Sandra pôs aqui. Vamos marcar um segundo webinar para a gente aprofundar, viu, doutor Pedro, nessas questões. Mas esse protagonismo que a Sandra falou me fez voltar aqui também à fala da Suzana. Suzana, como é que a gente pode dar a volta através da orientação profissional para que esses alunos também tomem um pouquinho desse protagonismo, não é? Dar a volta também ali nessa limitação dos diretores de turma, por exemplo, dos coordenadores. Como é que os alunos podem se envolver, né, utilizando ali algumas estratégias da orientação profissional? Nós, portanto, aqui em Cabo Verde, eu tenho tido o privilégio, portanto, de trabalhar com orientação vocacional, quer, portanto, no ensino, portanto, nas escolas públicas, mas também através de programas e projetos desenvolvidos por outras instituições, portanto, por instituições privadas. E tenho visto, portanto, os alunos a conseguir, portanto, desenvolver essa competência e como é que nós temos de estar a trabalhar. A orientação hoje deve-se ajustar ao perfil de liderança que nós queremos para o futuro. E nós sabemos que a liderança, o futuro, portanto, da liderança vai ser mais humano do que tecnológico, embora neste momento todos acreditam, todos, quer dizer, portanto, os jovens são mais voltados para as tecnologias, mas nós acreditamos, portanto, que é mais para a parte humana. E a orientação vocacional tem que preparar esse jovem para a vida. E como é que vai fazer? Dando-lhe a possibilidade de desenvolver competências sociais. Essas competências não são competências sociais e ambientais, mas que fazem com que o jovem tenha a possibilidade de vivenciar experiências que o incentiva a autoconhecer, a ter empatia pelo outro, a desenvolver habilidades com a autogestão, a criatividade e tudo isso. Eu, há algum tempo atrás, tive o privilégio de estar, portanto, à frente de um
de um gabinete de orientação, de uma escola, e comecei a desenvolver algumas atividades com os meus alunos, com os meus jovens. E uma dessas atividades que eu gostaria aqui de partilhar é o programa Um Dia com o Profissional, onde nós levamos esses alunos, principalmente os alunos que não têm, que são, portanto, vêm de famílias estruturadas ou que também não têm essa oportunidade economicamente, a identificar uma área e depois a passar um dia com esse profissional. E essa experiência tem sido muito gratificante, porque o jovem vai, passa um dia nessa instituição, trabalha, portanto, vê como é que esse profissional desenvolve o seu trabalho e realmente dá-lhe uma outra visão, um pouco menos sonhadora do que muitas vezes ele tem. E um aspecto que eu queria aqui partilhar que me marcou muito é que eu tive um momento com um jovem, portanto, vem de uma família desestruturada, não tem muitas condições, e volta para mim e diz-me: professor, eu quero ser piloto. E ele não tem notas, não tem uma estrutura que o possa apoiar, e a minha colega volta para mim e diz: ele está a sonhar, não vai ser piloto. Se ele vai ser piloto ou não, isso não cabe a mim dizer. Eu vou trabalhar com esse jovem, mas eu não vou lhe dizer que ele não pode ser piloto. A última coisa que eu vou fazer é isso. Então, o meu dilema é que, bom, vamos ver como é que vamos resolver isso. E o que é que eu resolvi fazer? Mostrei os aspectos positivos e os aspectos negativos, quais são os constrangimentos, os desafios que ele tem nessa profissão, e depois me incentivei. Portanto, chamei um profissional, falei, dei-lhe a oportunidade de estar com um piloto. Ele, pela primeira vez, teve a oportunidade de entrar num avião, e na conversa com esse piloto, quando ele voltou, ele volta para mim e disse: afinal, vamos começar a trabalhar para ser piloto ou não? Professora, não. Não, porque já desististe do teu sonho tão rapidamente. Não, professora, eu já vi que isso pode ser um hobby, por enquanto, futuramente eu vou ter que pensar em outra coisa. Foi porquê? Foi porque exige muito, não há bolsa de estudo para isso, e eu neste momento não tenho. Mas eu vou preparando para daqui a alguns anos eu conseguir. E disse: bom, muito bem, fiquei toda feliz, e pronto, ele foi à vida, eu também continuei a fazer o meu trabalho. E passado, recentemente, há 3 anos atrás, tive a oportunidade, 2 anos atrás, tive a oportunidade de estar a viajar Interilhas, aqui em Cabo Verde, e chego, portanto, num dos aeroportos, e uma pessoa, portanto, um jovem, manda-me parar para fazer a vistoria. Já fez uma vez, 2 vezes, mas eu já percebi que passava alguma coisa, porque a minha bagagem não tinha nada. E ele volta para mim e diz: professor, não se lembra de mim? Não, a cara não é estranha, mas eu falei: sou o fulano de tal. A professora lembra que eu queria ser piloto? Olha, não consegui, mas já estou quase. Eu já agora eu trabalho no aeroporto, sou segurança aeroportuária, eu não vou desistir do meu sonho. Muito obrigada. Eu disse: olha, eu é que fico feliz de saber que estás a trabalhar para conseguires atingir o teu sonho. E isso me marcou. Então, eu tenho estado, portanto, através da orientação vocacional nas escolas, portanto, nas escolas públicas, nós temos estado a tentar desenvolver um trabalho. Como eu já disse anteriormente, tem escolas que têm gabinetes que estão a fazer um belíssimo trabalho, tem outros que ainda não estão muito bem estruturados, mas portanto, são alternativas que nós vamos, à medida da possibilidade de cada agrupamento, ir desenvolvendo. É claro que precisa de maior estruturação, mas chegamos lá. E uma outra questão, tem também outros programas que nós estamos a fazer, a desenvolver, de uma forma privada, mas também que capacita e prepara os jovens. Tem o próprio programa, um programa muito interessante da nossa colega Ricardina Andrade, que é o programa de mentoria jovem de mim para boa, em crioulo, portanto, de mim para boa, de mim para ti, e que trabalha todas essas competências sociais e dá a esse jovem a possibilidade de vivenciar experiências maravilhosas que lhe podem, tanto dar alguma sustentabilidade para o seu futuro. Tem um outro programa que eu tive também o privilégio de participar, que foi um programa muito interessante, que já foi desenvolvido há alguns anos em Cabo Verde, que é um programa que, portanto, a origem do programa é um programa, portanto, que foi desenvolvido pelo IREFREA, o Instituto Europeu para Risco, Crianças e
e que deu um programa Tudo Tecidos, que foi desenvolvido na Madeira, Açores, Portugal. E que nós aqui traduzimos, adaptamos para a nossa realidade, é que ficou, portanto, intitulado Boca Taguici, a dizer ao jovem que ele é que tem o poder de decidir a sua vida. E trabalhamos vários aspectos e os resultados realmente foram incríveis. Por isso que eu acredito que, através da orientação, efetivamente conseguimos preparar e formar líderes amanhã. Mas eu volto a realçar, precisamos de estar mais sistematizados, mais organizados, porque cada um fazendo de uma forma, nem sempre, portanto, conseguimos alcançar o que nós almejamos. Mas tem sido uma boa experiência, os jovens têm tido oportunidades de fazer isso. Há alguns anos também tive o privilégio de desafiar, consegui através da Unesco levar alguns jovens para o Brasil, passar 10 dias, mostrar, portanto, através desses gabinetes, nós anteriormente dizíamos espaço de informação e orientação, esses jovens tiveram, portanto, a possibilidade de escolher um tema, ir lá apresentar e partilhar a sua experiência enquanto jovem cabo-verdiano. Era um encontro sul-sul, tinha países, portanto, da América Latina e outros países da lusofonia, e foi muito, muito interessante. Por isso eu acredito que, através da orientação, podemos sim preparar e ter jovens líderes para o amanhã. Essa é a minha experiência. Ora, é uma fala mesmo emocionante, viu, Suzana? Uma história emocionante. A Suzana estava aqui a falar e eu aqui a ficar arrepiada com essa história do rapaz, muito bonita mesmo, muito, muito mesmo. Me fez lembrar uma frase que nós usamos muito, profissionais da psicologia, mas das ciências humanas como um todo, né? Conhece todas as teorias, mas quando tiver com um ser humano, né? Seja mais um ser humano. Quer dizer, não adianta a gente conhecer teorias e psicologias e psicanálises, tudo e mais alguma coisa, e tá ali com uma máscara, né? Uma armadura quando estiver com outras pessoas. Não, quando a gente está com outras pessoas, nós somos pessoas, né? Com toda essa sensibilidade e essa vontade de chegar mais perto. Raquel, precisamente essa fala tua portanto, que eu queria aqui realçar, me fez chegar na Ricardina, porque ela tem essa essência e tem esse programa. Eu não conhecia a Ricardina de vista, mas eu identifiquei precisamente por ter essa visão da orientação. E acabamos nós as duas apaixonadas pela orientação, a fazer, portanto, a tentar colocar essa parte humana nos jovens e dar-lhes essas oportunidades para poderem trabalhar e conseguir alcançar os seus objetivos. Excelente, excelente experiência. Parabéns, viu, Suzana, por isso. Obrigada. Ora, doutor Pedro, temos aqui questões, mas o tempo já não nos ajuda muito, não é? É verdade, o tempo já foi O fugindo. tempo voou. Mas Raquel, podes fazer uma, duas questões, desde que as respostas sejam assim Boa, telegráficas, ok? boa, Telegráficas. boa. Então, eu queria fazer para o Nuno. Nuno, nós estamos aqui com o intuito de vamos formar líderes, mas quais são os riscos desse percurso, né? Desse desenvolvimento de liderança na infância, numa idade ali de muito pequeninos e nos jovens? Onde é que nós podemos errar, para ver se a gente, identificando esses possíveis erros, já estamos aqui mais preparados para evitá-los? E o Nuno tem mesmo ar de quem vai ser super rápido a responder. Rápido! Rápido, muito rápido, Pedro, muito rápido. Sim, eu diria que nós, na verdade, olhando aqui para aquilo que é a sociedade atual, os riscos são relativamente elevados quando falamos de uma sociedade que anda a 1000 à hora, não é? E em que não há tempo para parar e para educar os nossos miúdos. Como é que eu posso, na verdade, empoderar esses futuros líderes ou prepará-los para a vida se eu não tenho tempo? Se eu não consigo sequer parar no meu dia a dia, ter 5 minutos para conversar, para passar esses tais bons valores. Mas a Raquel tocou aqui num ponto muito importante: errar. Vamos
vamos lembrar-nos sempre que os erros são fantásticas oportunidades para aprender, não é? O erro faz parte do processo, ainda bem que erramos, e eu vejo a imperfeição como um valor. Ainda bem que somos imperfeitos para podermos errar. Porque não começamos por aí, então, a empoderar os futuros líderes, mostrando-lhes que podem errar e que podem aproveitar cada erro como uma oportunidade para melhorarem, para serem mais fortes e para se tornarem, então, um dia futuros líderes. Obrigado, Nuno, pela rapidez, foi ótimo. Raquel, tivemos uma mão Foi. no ar, só para dar aqui uma dica, podes não ter visto. Ora, por favor, A por Isabel, favor. a Isabel Moço levantou a mão. Não sei se baixaste Levantei. isso. Não, levantei e baixei, estive a ouvir-vos com muita atenção e dou os parabéns a este grupo e às abordagens que fez. No entanto, enquanto responsável por uma instituição que também tem a vertente de ensino, gostava de deixar 2 pontos aqui em adição à reflexão. A primeira é que a escola e os educadores têm uma responsabilidade enorme, quer o Nuno, quer a Despina tocaram no tema, têm uma responsabilidade enorme em formar para a cidadania. Mas essa para a cidadania, para a ética, etc. Mas esse papel não se resume ao ensinar ou contribuir e apoiar os estudantes. Cada vez sinto mais necessidade de fazê-lo com os pais também. Foram tocando no assunto e parece-me absolutamente essencial. E porquê? Não só pelas questões, como o Nuno falava, ou a Despina também, ou a Sandra e também a Susana o referiram, não só pelas questões que trazem de exigência e de ritmo de própria vida e de expectativas, etc., mas pela relação com a instituição. E quando digo isto, estou a falar, por exemplo, dos pais terem consciência ou ajudar-se a fazer aqui um trabalho de consciencialização daquilo que são os objetivos, daquilo que são os programas, daquilo que são as atividades, etc. Isabel, acelera um pouquinho. Já estou a acelerar. Fantástico. Aqui há uns anos montei num dos colégios da nossa instituição uma coisa que funciona muitíssimo bem, que é uma escola de pais, em que ensinamos de facto os pais a estarem na relação com a instituição e a fazerem as suas exigências. Deixar apenas mais 2 notas, muito breve, Pedro, prometo. A primeira é que em tudo isto também é necessário protegermos os profissionais. E quem está com funções de gestão sabe que os profissionais de educação cada vez mais estão expostos a uma certa vulnerabilidade que tem a ver com o sistema e que tem a ver com os próprios processos sociais, e aqui também estou a falar de alguns estratos socioeconómicos e culturalmente favorecidos e que depois acabam por fazer determinado tipo de exigências. Gostei particularmente da ideia do podes trabalhar na educação para fazer daqueles que são os nossos alunos aquilo que eles quiserem. Mas custou-me um bocadinho também não ter ouvido aqui falar das questões da educação para a diversidade e a inclusão e fazer disso também uma etapa e um contributo para a preparação de futuros líderes. Isabel, daqui a 2 meses, 1 mês e meio, mais ou menos, não perca, vai ser o mês Parte da 2. diversidade e inclusão na nossa lusofonia digital. Eu sei. Portanto, esse tema fica desde já guardado. Sabes que eu tenho resposta para tudo. Esse tema fica desde já guardado para abordarmos nessa altura. Aqui o nosso foco era mesmo, porque temos pouco tempo. Liderança, e será que a escola está a preparar os líderes do futuro, não é, Raquel? Temos que dar aqui as últimas palavras. Eu passo a palavra só para aqui, para as últimas palavras, mas dizer que isto foi incrível, porque eu estava à espera, houve aqui respostas que foram muito em linha com o que eu estava à espera, mas houve outras que saíram um bocadinho fora da caixa. Quer dizer que temos aqui
muito sumo para fazer. Foi simplesmente né? incrível, simplesmente incrível. Cada partilha mais rica do que a outra. A professora Isabel terminou brilhantemente, nos dando aqui, não é, o mote para a próxima, para a próxima, mas realmente foi o contributo de cada um. Muito, muito enriquecedor. Só fica aqui a nossa gratidão, né, por cada um, pela companhia nesse fim de noite, né, nesse dia. E foi maravilhoso, doutor Pedro, foi muito Sem bom. dúvida. Foi muito, muito interessante, Raquel. Já agora, também para o fim, um agradecimento muito especial e parabéns pelo teu trabalho. Foi incrível, pela Nossa. preparação e, sobretudo, pela coordenação de pessoas que algumas delas são difíceis de ser coordenadas. Eu sei. É verdade. Porque falam muito, porque têm muitas ideias, porque, enfim, e de facto foi aqui um trabalho extraordinário. Parabéns, Raquel. A Raquel vem acrescentar à lusofonia digital, nomeadamente ao capítulo da liderança e competências, este aporte extraordinário para o mundo da educação, que essa é uma das partes do propósito, do grande propósito da lusofonia digital. Este evento foi organizado pela Lusofonia Digital, nomeadamente por 3 capítulos da lusofonia. O Pedro há bocadinho falou um bocadinho nos capítulos todos, mas foram 3 capítulos. O capítulo Portugal, e por isso a Isabel Moço, que é a curadora desse capítulo, pelo capítulo Competências e Liderança, ou Liderança e Competências, que eu tenho o privilégio de ser também co-curador, e também pelo capítulo Cabo Verde. E por isso deixem-me as últimas palavras para agradecer, sobretudo, a presença da Susana. Cabo Verde é um país incrível, toda a gente sabe, é um país que está à frente na inovação, pouca gente sabe, mas quem sabe fica encantado com isso, e, sobretudo, Cabo Verde consegue fazer o melhor dos mundos todos, que é aquela morabeza incrível de Cabo Verde, aquele chaminho especial com um conhecimento de topo do melhor que se faz no mundo. E conseguem fazer aquilo que a Susana aqui conseguiu fazer, que foi, depois de alguma dificuldade, no sentido de e agora o que é que eu vou partilhar? Afinal, ela começa a abrir o livro e tem coisas incríveis para partilhar e para nos dar imensas cartas para o nosso jogo, que é, afinal, a partilha, e esse é o grande objetivo da lusofonia digital. Portanto, Raquel, vamos nos despedir. Isto fica gravado, vai haver muito mais gente a ver. Muito obrigado, Nuno, foi extraordinário. Muito obrigado, Despina. Foi ótimo teres saído e voltado, valeu imensa pena teres voltado e partilhaste coisas incríveis. Muito obrigado, Susana, extraordinária participação. E um agradecimento, enfim, também muito especial, tenho que dizer à Sandra, que minha vizinha do lado, que foi extraordinário a tua participação. Portanto, muito obrigado. Raquel, vamos nos despedir em conjunto. Tchau. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigadíssima. Um beijinho grande.